é tortura, é pior, porque funciona sem que a pessoa perceba que está entregando tudo. Em 1963, a CIA escreveu um manual, 128 páginas, nome de código Kubark. O objetivo é extrair informações de qualquer ser humano, sem deixar marcas, sem violência física, usando apenas a mente contra ela mesma. Esse manual ficou classificado por 40 anos. Quando vazou em 1997, pesquisadores de psicologia forense ficaram chocados, não pela brutalidade, pela sofisticação. As técnicas descritas ali não eram medievais, eram cirúrgicas, e muitas delas são usadas até hoje, não apenas por agências de inteligência, por vendedores, por advogados, por pessoas comuns que aprenderam a arte de fazer qualquer um falar. Nos próximos minutos eu vou te mostrar as 5 técnicas mais poderosas de extração de informação. Técnicas documentadas, estudadas e aperfeiçoadas por décadas. E no final, vou te dar as defesas para que ninguém consiga usá-las contra você. Técnica número 1. O rapport forçado. A primeira coisa que o manual Kubark ensina não é como pressionar, é como criar conexão. E isso contradiz tudo que Hollywood te mostrou sobre interrogatórios. O interrogador é treinado para parecer simpático, ele oferece café, pergunta sobre a família, demonstra compreensão, concorda com você em pontos pequenos, ri das suas piadas. E aos poucos, seu cérebro começa a classificá-lo como aliado. Pesquisadores da Universidade de Liverpool publicaram em 2010 um estudo sobre entrevistas policiais e concluíram que o rapport genuíno, ou o que parece genuíno, aumenta em até 70% a quantidade de informações fornecidas voluntariamente por suspeitos. 70%. Sem ameaça, sem grito, só conexão. O Kubark chama isso de rapport operacional. Não é amizade, é engenharia de confiança. O interrogador identifica suas necessidades emocionais, aceitação, compreensão, segurança, e finge satisfazê-las. E quando você baixa a guarda porque acha que está entre amigos, as perguntas começam a mudar de tom, sutilmente. Técnica número 2. A entrevista cognitiva. Nos anos 1980, os psicólogos Ronald Fisher e Edward Geiselman, da Universidade Internacional da Flórida e da UCLA, desenvolveram uma técnica chamada entrevista cognitiva. Foi criada originalmente para ajudar testemunhas a lembrar de mais detalhes, mas rapidamente foi adaptada para interrogatórios. O princípio é simples e devastador. A memória humana não funciona como um arquivo de computador. Ela é reconstrutiva. Cada vez que você lembra de algo, você reconstrói a cena. E é nessa reconstrução que aparecem os detalhes que você nem sabia que tinha. O interrogador pede para você contar a história do começo ao fim. Depois pede para contar de trás para frente. Depois pede para contar do meio. Cada vez que você reconta, novos fragmentos surgem. Detalhes que seu consciente descartou, mas que seu cérebro armazenou. Um estudo publicado no Journal of Applied Psychology mostrou que a entrevista cognitiva aumenta em até 46% a quantidade de informações corretas obtidas, comparado com uma entrevista padrão. E o mais perturbador, a pessoa que está falando muitas vezes não percebe que está revelando mais do que pretendia. Técnica número 3. A técnica RAID. Essa é a mais controversa e a mais usada no mundo. Desenvolvida por John E. Raid nos anos 1960, a técnica RAID é o método padrão de interrogatório em departamentos de polícia nos Estados Unidos, Canadá e em boa parte da América Latina. Funciona em 2 fases. Na primeira, o interrogador faz uma análise comportamental. Observa a linguagem corporal, padrões de fala, hesitações, microexpressões. O objetivo é formar uma opinião sobre se a pessoa está mentindo ou dizendo a verdade. Na segunda fase, se o interrogador acredita que há mentira, começa o processo de persuasão. E aqui a coisa fica sombria. O interrogador apresenta o crime como algo compreensível, minimiza a gravidade, oferece justificativas morais. Qualquer pessoa na sua situação teria feito o mesmo. Você não queria machucar ninguém, queria? A culpa não é sua, é das circunstâncias. Ao mesmo tempo, ele corta todas as negações. Cada vez que a pessoa tenta dizer "eu não fiz", o interrogador interrompe e redireciona. A pessoa não consegue negar, só consegue concordar. E em algum momento, concordar com a versão suavizada do interrogador parece mais fácil do que continuar resistindo. Pesquisadores da Universidade de Virgínia demonstraram que a técnica RAID já produziu centenas de confissões falsas documentadas. O Innocence Project, organização que usa DNA para reverter condenações injustas, identificou que mais de 25% dos casos de condenação injusta nos Estados Unidos
envolveram confissões falsas. Muitas obtidas com variações dessa técnica. A pessoa confessa algo que não fez, porque a pressão psicológica chegou a um ponto onde confessar parecia o único caminho para fazer a dor parar. Técnica número 4, o cold reading. Essa não veio da CIA, veio de algo ainda mais antigo, a arte dos videntes, médiums e charlatães de feira. Mas foi refinada e documentada por psicólogos como Ray Hyman, da Universidade do Oregon. Cold reading é a habilidade de parecer que você sabe tudo sobre uma pessoa sem saber nada. E funciona por causa de um viés cognitivo chamado efeito Barnum, descrito pelo psicólogo Bertram Forer em 1948. O truque: você faz afirmações vagas que parecem específicas. Eu percebo que você teve uma experiência difícil com confiança no passado. Quem não teve? Você é uma pessoa que parece forte por fora, mas por dentro carrega coisas que poucos conhecem. Isso descreve literalmente qualquer ser humano, mas o cérebro não processa assim. O cérebro ouve e pensa: como essa pessoa me conhece tão bem? E no instante em que você acredita que o outro te entende profundamente, você abre a guarda. Começa a compartilhar detalhes reais. E esses detalhes alimentam o próximo chute que fica mais preciso, e o ciclo se reforça. Em contexto de interrogatório, o cold reading é usado para criar a ilusão de que o interrogador já sabe tudo. Nós já temos as informações. Estamos só dando uma chance para você contar a sua versão. Na maioria das vezes eles não sabem nada, mas a pressão psicológica de achar que sabem faz a pessoa falar. Técnica número 5. A manipulação do silêncio. Essa é a mais simples, e talvez a mais poderosa. O manual Kubark dedica uma sessão inteira ao uso estratégico do silêncio. O ser humano tem um desconforto neurológico com o vazio conversacional. Pesquisadores da Universidade de Groningen, na Holanda, publicaram em 2011 que silêncios de mais de 4 segundos em uma conversa já ativam respostas de ansiedade social no cérebro. O interrogador faz uma pergunta e fica em silêncio. Não pressiona, não repete, não preenche o espaço, apenas espera. E o cérebro da outra pessoa entra em pânico. O silêncio cria uma pressão interna para preencher o vazio. E quase sempre, o que a pessoa diz para quebrar o silêncio é mais revelador do que qualquer resposta que daria sob pressão direta. Jornalistas investigativos usam essa técnica, negociadores do FBI usam, terapeutas usam, é universal. E quase ninguém percebe quando está sendo aplicada porque o silêncio parece inofensivo. Agora as defesas. Porque conhecer essas técnicas é o primeiro passo, mas saber como se proteger é o que realmente importa. Defesa contra o rapport forçado. Preste atenção na velocidade da intimidade. Se alguém que acabou de te conhecer parece entender você profundamente, desconfie. Conexão real leva tempo. Conexão fabricada é imediata. Defesa contra a entrevista cognitiva. Antes de qualquer conversa onde informações sensíveis estejam em jogo, defina mentalmente o que você quer compartilhar e o que não quer. Ter esse mapa claro antes impede que a reconstrução de memória te leve a territórios que você não pretendia visitar. Defesa contra a técnica RAID. Conheça seus direitos. Nunca fale sem a presença de um advogado. E se perceber que alguém está minimizando algo grave para obter sua concordância, trate isso como um alarme. A frase que te protege: eu não vou responder isso agora. Defesa contra o cold reading. Teste a especificidade. Quando alguém parecer saber demais sobre você, pergunte detalhes concretos, datas, nomes, circunstâncias específicas. Afirmações genéricas desmoronam quando você exige precisão. Defesa contra o silêncio. Aprenda a ficar confortável com ele. O silêncio só funciona como arma se você sente necessidade de preenchê-lo. Respire, conte até 10. Quem domina o silêncio domina a conversa. Recapitulando. 1. Rapport forçado. Conexão rápida demais é engenharia, não empatia. 2. Entrevista cognitiva. Defina seus limites de informação antes de falar. 3. Técnica RAID. Não aceite versões suavizadas da realidade. Peça um advogado. 4. Cold reading. Exija especificidade. Generalidades não são conhecimento. 5. Silêncio estratégico. Quem controla o silêncio controla a conversa. Essas técnicas existem há décadas, algumas há séculos, e a maioria das pessoas nunca ouviu falar delas. Agora você sabe. E quem sabe não cai. Deixa nos comentários qual dessas técnicas você acha mais assustadora. E se esse vídeo te fez pensar em alguma situação que você já viveu, compartilha com alguém que precisa assistir. Se inscreve no canal, ativa o sino, porque o conhecimento que protege não espera. Nos vemos no próximo.